Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas. Queridos irmãos em Cristo, ouvimos a palavra de Deus, e esta palavra quer ser para nós um alimento. Esta palavra quer ser para nós a luz a iluminar o caminho da nossa vida. Toda a liturgia da palavra de hoje, 14º domingo do tempo comum, nos coloca diante da missão do profeta. O profeta é aquele que anuncia em nome de Deus. O profeta é alguém que se coloca como um instrumento de Deus. E é importante ressaltar que toda a missão do profeta, tantas vezes é marcada mais pela rejeição do que pela aceitação. E tanto a primeira leitura quanto o Evangelho nos mostram isso, nos constatam esta verdade. Primeira leitura, profeta Ezequiel. Deus fala ao coração do profeta: eu te enviarei aos israelitas, uma nação rebelde, um povo que se afastou de mim, se distanciou dos meus caminhos, um povo de cabeça dura, de coração de pedra, mas eu te envio para ser um sinal da minha presença na vida deles. Então vejam o desafio para Ezequiel: se colocar diante desta realidade. Um povo que tinha se afastado de Deus, um povo rebelde, mas ainda assim, o profeta Ezequiel não desistiu de cumprir a sua missão, não desanimou de exercer a sua missão, e ali se colocou diante do povo como um sinal do amor de Deus, como um instrumento da graça de Deus na vida do povo de Israel. Depois vemos o Evangelho. Jesus é o grande profeta de todos os tempos. E Jesus até então não tinha pregado em Nazaré, a sua terra, onde ele nasceu, onde ele foi criado. Então Jesus vai a Nazaré, e em dia de sábado, na sinagoga, ele se coloca a ensinar aos seus conterrâneos, a anunciar o reino de Deus. E percebemos na cena do Evangelho que muitos ficaram admirados com a sua palavra, com o seu ensinamento, ficaram encantados com a sua sabedoria. De onde lhe vem tudo isso? Tanta sabedoria? Então ficaram admirados com Jesus. Até então Jesus não tinha estado ali, não tinha pregado em Nazaré. Mas quando percebem quem é Jesus, qual a sua origem, de onde ele vem, aí então nos deparamos com a rejeição dos nazarenos. Mas ele não é o filho do carpinteiro, ele é o filho de Maria, seus irmãos moram aqui conosco. E ficaram escandalizados com ele, nos diz o Evangelho. Então vejam, primeiro admiraram, depois o rejeitaram por causa da sua origem. E quantas vezes também nós somos assim? Nós admiramos, porém a admiração por si só não provoca mudança, não provoca conversão, não faz diferença. Mais do que admirar, é preciso viver o que sentimos, o que está no nosso coração.
E quantas vezes somos como aquele povo de Nazaré, nós rejeitamos aquilo que é nosso. Por isso o ditado popular nos diz que santo de casa não faz milagre. E nos colocamos a dizer: quem é você para falar isso para mim? Quem você pensa que é para falar isso para mim? Porque não valorizamos o que é nosso, valorizamos mais o que é de fora, e nos esquecemos de valorizar o que é de dentro, que é nosso, que está ao nosso lado, o que está perto de nós. Quando o povo de Nazaré rejeitou a Jesus, ele disse: um profeta só não é estimado em sua própria terra. E nos diz a palavra que ele se admirou com a falta de fé deles. Ali não pôde realizar milagre algum. Por causa da rejeição, eles perderam a oportunidade de se beneficiar com aquilo que Jesus podia oferecer para eles. Jesus, que realizou tantas curas, tantos milagres, tantos sinais, mas o seu próprio povo não pôde se beneficiar disso porque o rejeitaram. Ali ele não pôde realizar milagre algum. E se admirou, São Marcos nos diz, com a falta de fé deles. Meus irmãos e minhas irmãs, também nós somos profetas. Pelo batismo recebemos essa missão de sermos anunciadores, de darmos testemunho da presença de Jesus no mundo em que nós vivemos, de sermos um sinal do amor de Deus, um sinal da presença dele diante das pessoas com as quais nos encontramos no dia a dia. Então a nossa missão também é desafiadora, porque haverão aqueles que aceitam, que admiram, mas haverão também aqueles que rejeitam, que são indiferentes. E assim é o mundo em que vivemos, um mundo marcado pela indiferença, pela falta de fé. Esta é a nossa geração. Quantas pessoas que se esquecem de Deus, que não buscam o caminho de Deus, que buscam outros caminhos, outras propostas. Quantas pessoas no mundo lá fora que deixam Deus em segundo lugar, o deixam em segundo plano. E é neste mundo que nós somos chamados a dar o nosso testemunho, a sermos profetas, anunciadores, mesmo diante da indiferença, mesmo diante da frieza, mesmo que tantas pessoas se apresentem apáticas à proposta de Jesus no Evangelho, ao ensinamento dele, mas ainda assim, nós não podemos desistir da nossa missão, assim como o profeta Ezequiel na primeira leitura, assim como Jesus na palavra do Evangelho. Nós precisamos seguir em frente, mesmo que às vezes somos perseguidos, rejeitados, não somos aceitos, mas precisamos cumprir a nossa missão, precisamos fazer a nossa parte, não desanimar na fé, não desistir de abraçar a nossa missão, porque devemos trazer no coração a certeza de que não estamos sozinhos. Quando nos sentimos fracos, Deus é a nossa força. É a mensagem da segunda leitura que ouvimos hoje. O apóstolo Paulo nos diz: a minha missão é como um espinho na carne. E quantas vezes eu pedi ao Senhor que me afastasse disso, que tirasse de mim esse espinho na carne, mas o Senhor falou ao meu coração: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se manifesta a força. E então o apóstolo se coloca a dizer: eu me gloriarei das minhas fraquezas, porque quando eu me sinto fraco, é então que eu sou forte, porque na minha fraqueza
se manifesta a força de Deus. Na minha fraqueza se revela a grandeza e a força do Altíssimo. Então, quando eu me sinto fraco, é então que eu sou forte, porque basta-me a graça de Deus. Diante da perseguição, diante da rejeição, diante dos espinhos na carne, basta-nos a graça de Deus, a graça que nos impulsiona, a graça que nos motiva a não desistirmos, é a graça que nos fortalece, é a graça que nos faz estar em pé quando nos sentimos caídos. Celebrando hoje o segundo dia da novena em honra à nossa mãe e compadroeira, Nossa Senhora do Carmo, manifestando a ela o nosso carinho filial, a nossa devoção a ela, nossa Mãe Santíssima. Peçamos a sua materna intercessão e peçamos a ela que nos ajude a assumirmos a nossa missão, a não desistirmos de testemunhar a nossa fé, mas a sempre termos esse coração aberto e disponível, assim como ela teve, diante do projeto de Deus, diante da vontade de Deus. Ela disse o seu sim. Também nós, irmãos e irmãs, possamos dizer o nosso sim a Deus, o nosso sim à nossa fé, o nosso sim à nossa missão, o nosso sim ao nosso testemunho como cristãos, como Igreja de Jesus Cristo. Que Maria Santíssima, a Senhora do Monte Carmelo, nos ajude a crescer nesta direção. Interceda ao coração de seu Filho Jesus por nós, pela nossa vida, para que sejamos fortes na fé, firmes na esperança e possamos testemunhar o amor de Deus hoje e sempre. Amém. Falar comigo em coisas tão pequenas.